O sol brilhava forte nas margens do mar da Galileia, refletindo um brilho dourado sobre as águas tranquilas. Uma multidão imensa, vinda de vilarejos e cidades distantes, seguia Jesus por toda parte. As pessoas se amontoavam nas colinas, com os rostos voltados para ele, absorvendo cada palavra de amor e esperança que saía de seus lábios. As histórias que ele contava pareciam tocar a alma de cada um, trazendo um consolo que eles nunca tinham sentido antes. No meio daquela gente toda, havia um menino. Seus olhos, curiosos e atentos, não desgrudavam de Jesus. Ele era apenas uma criança, mas sentia algo especial naquele homem. Em seus braços, ele segurava com firmeza um pequeno cesto de vime, um tesouro que sua mãe havia preparado com todo o carinho naquela manhã. Com um coração cheio de perguntas, ele se virou para a mãe, que estava sentada ao seu lado na grama, e sussurrou: "Mamãe, quem é esse homem que fala de um jeito tão bonito?" A mãe sorriu com ternura, acariciando os cabelos do filho. "Ele é Jesus, meu querido. Ele nos ensina sobre o amor de Deus, um amor tão grande que nem podemos imaginar." O menino olhou novamente para Jesus e depois para o seu cesto, apertando ainda mais contra o peito. Lá dentro, bem guardados, estavam 5 pãezinhos de cevada, pequenos e simples, e 2 peixinhos secos. Era o seu lanche, tudo o que ele tinha para comer naquele dia. As horas foram passando como um rio lento. O sol subiu alto no céu e depois começou a descer, pintando o horizonte com tons de laranja e rosa. O estômago das pessoas na multidão começou a roncar. Crianças choramingavam de fome e os adultos cochichavam entre si, preocupados. Um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe, aproximou-se do mestre com uma expressão de ansiedade no rosto. Jesus lhe disse: "Já está ficando tarde e este lugar é deserto. O povo está com fome. Mesmo que tivéssemos muito dinheiro, não seria suficiente para comprar pão para tanta gente. O que faremos?" Jesus, com sua calma serena, olhou para a multidão com compaixão. Seus olhos pareciam ver a necessidade de cada pessoa ali. Então, ele se virou para os discípulos e disse com uma voz firme e tranquila: "Tragam-me o que vocês têm." Ao ouvir essas palavras, o coração do menino disparou. Ele olhou para o seu pequeno cesto, para os seus 5 pães e 2 peixes. Parecia tão pouco, quase nada diante de milhares de pessoas famintas. Uma onda de hesitação passou por ele. Seria que o seu lanchinho faria alguma diferença? Mas então, ele olhou para o rosto de Jesus, para aquele sorriso bondoso, e sentiu uma coragem que não sabia que tinha. Ele respirou fundo, levantou-se e caminhou timidamente por entre as pessoas até chegar perto de Jesus. Com a voz trêmula, quase um sussurro, ele disse: "Jesus, eu só tenho isso." Com as mãozinhas trêmulas, ele abriu o cesto e mostrou o seu conteúdo. Não era muito, de fato, mas era tudo o que ele tinha. Era a sua oferta, entregue de coração. Jesus se abaixou, ficando na altura do menino. Ele olhou nos olhos da criança com uma ternura imensa, um olhar que parecia enxergar o fundo da sua alma. Ele não riu da pequena oferta, pelo contrário, ele sorriu, um sorriso que acalmou o coração do menino instantaneamente. "Obrigado", disse Jesus, suavemente. "Obrigado por confiar em mim." Então, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes das mãos do menino. Ele se levantou, olhou para o céu e, com uma voz cheia de gratidão, orou: "Pai, obrigado por este alimento." E foi nesse momento que o impossível começou a acontecer. Algo maravilhoso, um verdadeiro milagre, desenrolou-se diante dos olhos de todos. Jesus partiu os pães e os deu aos discípulos
para que distribuíssem. E os pães não acabavam. Quanto mais eles distribuíam, mais pães apareciam. Os peixes também se multiplicaram, passando de mão em mão, de cesto em cesto. A comida fluía sem parar, como uma fonte inesgotável. A multidão, antes faminta e preocupada, agora comia até se fartar. Risos e conversas alegres substituíram os murmúrios de fome. O menino observava tudo aquilo com os olhos arregalados, brilhando de espanto e alegria. Ele não conseguia acreditar no que via. Ele se aproximou de Jesus, com o coração pulando de emoção, e perguntou: Jesus, foi o meu lanche? Jesus olhou para ele, colocou a mão em seu ombro e respondeu com um sorriso ainda mais largo: Não, meu pequeno amigo, foi a sua entrega, foi a sua fé. Depois que todos comeram e ficaram satisfeitos, Jesus pediu aos discípulos que recolhessem os pedaços que haviam sobrado, para que nada se perdesse. E para o espanto de todos, eles encheram 12 cestos enormes, com as sobras dos pães e dos peixes. Havia muito mais comida no final do que no começo. Naquele dia, sob o céu da Galileia, um menino aprendeu a lição mais importante de sua vida. Uma lição que ele guardaria para sempre em seu coração. Ele aprendeu que, quando entregamos o pouco que temos nas mãos de Jesus, com um coração sincero e cheio de confiança, ele tem o poder de transformar em muito. Ele pode multiplicar, abençoar e fazer coisas que vão além da nossa imaginação. A generosidade de uma criança alimentou uma multidão. Enquanto a noite caía e as pessoas começavam a ir embora, com os corações e os estômagos cheios, Jesus se aproximou do menino mais uma vez. Ele olhou para ele com um amor profundo e disse: Nunca pense que o que você tem é pequeno demais para Deus. O que importa é o coração com que você oferece. O menino sorriu, um sorriso genuíno, de pura felicidade. Naquele instante, ele soube que sua vida havia mudado para sempre. Seu coração, que antes era apenas curioso, agora estava cheio de uma fé inabalável. E ele nunca mais duvidou do poder de um pequeno gesto feito com um grande amor.